Peptídeos. Provavelmente essa é a palavra que você mais escuta no YouTube, nas redes sociais, no seu feed. IPA Morelin, CJC 1295, Condac, Sendac, Tesa Morelin, IGF, GH. Sim, o vídeo de hoje é justamente sobre os peptídeos ligados ao GH e ao IGF-1. Justamente aqueles peptídeos que prometem transformar o seu físico, te levar para outro patamar, principalmente em relação à hipertrofia, definição muscular e a oxidação de gordura, perda de gordura, principalmente gordura visceral, gordura abdominal, te colocar com aquele tanquinho. Mas antes da gente entrar daquela maneira profunda e densa em relação a cada um desses compostos, o que eles fazem, o que eles prometem te entregar, como eles operam no seu organismo e por que muitos desses peptídeos eles existem, para que eles foram feitos, eu preciso que você pare um pouquinho e faça uma reflexão comigo. A maioria das pessoas acha que entende sobre peptídeos simplesmente porque elas aprenderam e decoraram os seus nomes. Talvez você já tenha assistido 10, 15, 20 vídeos sobre peptídeos, podcast maromba, com diversas informações, protocolos, aqueles relatos que você já conhece. Pô, eu utilizei tal peptídeo, e eu tive o resultado X. Eu apliquei dia sim, dia não, e aconteceu Y comigo. Acho que foi interessante esse protocolo. Então você consegue perceber que existe um certo padrão na maioria desses vídeos? Quase todo o conteúdo que você encontra, principalmente aqui no YouTube, se limita simplesmente em relato de uso. E relato de uso não é mecanismo, não é fisiologia, não é entendimento de como esse sistema em relação aos peptídeos ele funciona de fato. Basicamente o que você tem é alguém dizendo, eu fiz assim e funcionou para mim. Agora pensa comigo, qual que é a chance real de você pegar esse protocolo baseado simplesmente em relato de caso, escolher tudo aquilo porque você acha que faz sentido para o seu objetivo, para o seu corpo, para a sua realidade, para o seu cenário, para os seus padrões genéticos e histórico genético, e achar que tudo isso vai funcionar exatamente do mesmo jeito que funcionou para aquela pessoa, para você. Qual que é a chance? É muito mais fácil você, ganhar na quina, jogar na loteria. Percebe que quando você copia um protocolo, só porque você acha, muitas das vezes enviesado, que aquilo faz sentido porque se parece com o seu objetivo, é aquilo que você busca. É a mesma coisa que você chupar o dedo, levantar para saber qual que é a direção que o vento está soprando, se é para o norte, se é para o sul. Não vai dar certo na maioria dos casos, beleza? Todo e qualquer protocolo, seja de hormônio, seja de peptídeo, seja de dieta, treinamento, não é uma receita de bolo. Entenda isso de uma vez por todas. A sua fisiologia, ela não funciona por um padrão de imitação. E é justamente aqui que entra um ponto muito importante. Eu não estou dizendo para você, ser um PhD, um cientista, um especialista acadêmico. Eu mesmo não sou nada disso. Mas o que eu faço basicamente? Eu estudo, eu vou para os papers, eu leio, eu analiso os exames e antes de mais nada eu testei em mim. Durante muito tempo eu apliquei diversos protocolos, não só comigo, mas com diversos alunos, diversos cenários. Então o que eu observei? Respostas reais, erros reais e ajustes alinhados à realidade, ok? E claro, tudo isso tem uma base sólida de teoria por trás. Então perceba que tem todo um processo a ser feito, tem toda uma metodologia. Então, quando você começa a copiar protocolos sem entender o mecanismo por trás de cada um desses peptídeos, você não está executando uma estratégia. Você está basicamente fazendo uma aposta e esperando que essa aposta ela aconteça, que ela dê certo. Sendo bem sincero, a maioria das pessoas que chegam até mim através da minha consultoria, buscando por um protocolo, buscando por melhorar a sua saúde, a sua performance em alguma modalidade, quer seja treino, corrida, etc. Ou porque buscam, na grande maioria das vezes, melhorar a estética corporal, pessoas que já passaram dos 30 anos e por algum motivo, por alguma falha biológica, coisa que eu bato em todos os vídeos, aquelas 3 falhas, essas pessoas elas perderam o controle do seu metabolismo e, consequentemente, o físico dessas pessoas estão em um declínio absurdo. Então, obviamente, você precisa ter um controle de todo esse protocolo, entender o mecanismo por trás de cada um desses peptídeos para você ter uma certa previsibilidade, ok? Então, quando você tem tudo isso alinhado, quando você consegue controlar as variáveis que vão acontecer durante o processo, possivelmente você vai ter um bom resultado. Eu sei, o vídeo do Breno é longo, ele não vai direto ao assunto, eu sei disso. Mas antes da gente falar sobre os peptídeos, qual peptídeo você deve utilizar, qual combinação faz sentido para você
você precisa entender o que são os peptídeos, tá? Eles não são atalhos, os peptídeos eles são ferramentas, tá? E uma ferramenta na mão de quem não sabe como utilizá-la vira um problema absurdo. Então a gente precisa, né, antes da gente destrinchar cada um desses peptídeos ligados ao hormônio do crescimento, ligados ao GH, ao IGF-1, você precisa entender algo muito importante, tá? A gente vai falar sobre mecanismo, tá? Simples e rápido. Existe uma glândula pequena, do tamanho de uma ervilha pequenininha, situada lá na base do seu cérebro. O nome dessa glândula é hipófise. Não precisa decorar os nomes, mas você precisa entender para compreender o mecanismo como um todo. E apesar de ser uma glândula pequena, pequenininha, ela funciona como se fosse o centro de comando hormonal de todo o seu corpo. É justamente a hipófise que controla quando o seu hormônio do crescimento, o GH, ele sobe. E o GH ele não sobe de forma contínua, tranquilo, mas em pulsos. E esse detalhe dos pulsos do GH, ele muda completamente o entendimento de tudo que você vai ver por aqui. O GH, ele não fica alto durante o tempo inteiro, ele sobe, ele gera um sinal e depois o GH cai. Ele sobe de novo e depois ele cai novamente. Então, esses pulsos, eles são intencionais. E é justamente esses pulsos de GH que permitem que o seu corpo ele responda de uma maneira ótima, sem entrar naquele modo de desregulação, tranquilo? Então, cada vez que a sua hipófise ela libera um pulso de GH, ela está basicamente enviando uma ordem metabólica. E essa ordem, ela vai direto, ela segue o seu caminho lá para o seu fígado, que responde produzindo o IGF-1, um tão conhecido IGF-1. O que é o IGF-1, Breno? Basicamente, é o cara que vai executar todo o trabalho. O GH, ele simplesmente dá o comando e o IGF-1 é o cara que executa a tarefa. É ele que participa da sua reparação tecidual, é o IGF-1 que cuida de toda a síntese de proteína, né, de construção de músculo. Também ele sinaliza quanto à adaptação de treino, tá? Porque você tende a se recuperar mais rápido quando você muda o estímulo, quando você muda o treino. E é justamente aí que começa a acontecer toda a mudança estética, né? A nível físico que você enxerga no seu físico, obviamente. E caso você tenha, né, por acaso, assim como eu, passado dos 30 anos, talvez faça muito sentido você começar a pensar em utilizar tais peptídeos que a gente vai abordar já já. Calma! Então, se você já passou dos 30 anos, você vai lembrar lá de quando você era jovem, tá? O seu corpo ele funcionava numa precisão cabulosa. Os pulsos do GH, quando você tem menos de 30 anos, eles são mais fortes, eles são mais frequentes, eles são altamente eficazes. Você tem uma recuperação muito mais acelerada, você consegue se adaptar muito mais rápido a qualquer tipo de treino e, obviamente, a sua composição corporal, ela tende a responder também de uma maneira mais rápida. Você seca, você constrói músculo, você lembra de quando você era jovem, tranquilo? Só que, como tudo na vida, né, com o passar dos anos, à medida que você começa a envelhecer, à medida que você começa o seu declínio físico e a nível de saúde, todo esse sinal ele começa a perder a intensidade. Não é que o seu corpo ele simplesmente para de produzir o GH, ele só começa a produzir menos, com menor amplitude e com menor frequência. Então, todo o seu sistema ele ainda existe, ele está funcionando, porém ele está operando em uma potência mais reduzida, em uma frequência menor, tranquilo? E é exatamente aí que entram eles, os peptídeos. Os peptídeos, eles não substituem o GH. Você não está colocando um hormônio exógeno, um hormônio de fora para dentro do seu corpo. Não é tão brutal assim. O que eles fazem é basicamente estimular todo o seu sistema que já existe a nível fisiológico. Agora, pensa o seguinte cenário, tá? Trazendo para uma analogia para que você consiga entender de uma maneira ainda mais clara. Vamos fazer um raciocínio simples. Vamos pensar que o seu corpo ele é uma empresa. A hipófise, que eu já falei lá no início, é como se fosse o CEO da empresa, tranquilo? E aí a gente tem o GH. Vamos pensar no GH como se fosse uma ordem estratégica da sua empresa, beleza? E lá na ponta de lança, o que a gente tem? O IGF-1. Pensa no IGF-1 como se fosse toda a sua equipe operacional, aquela galera que executa a tarefa, que bota a mão na massa, beleza? Quando você é jovem, tá? Quando a sua empresa, ela ainda é saudável, você tem o CEO da empresa, né? Aquele cara ativo, atento, tomando decisões assertivas e rápidas. É aquele CEO boladão, beleza? Ele está vibrando o tempo todo. Todas as ordens que esse CEO manda, elas chegam com perfeita clareza lá para a equipe. E a equipe, o que ela faz? Ela executa com alta eficiência. Tudo acontece maravilhoso. Então, automaticamente, a sua empresa, ela começa a performar bem e ela obtém resultado. Simples. Porém, com o passar dos anos, esse CEO ele começa a ficar mais conservador, ele começa a tomar porrada, principalmente se essa empresa está no Brasil, beleza? Então você tem um CEO mais cansado, mais desleixado, então ele tende a diminuir, né, a frequência das ordens, ele tende a falar, deixa para lá, depois eu mando essa ordem. A sua empresa ela não para nesse momento, porém ela está
a cada passo perdendo o seu ritmo. E quem que entra nesse cenário para salvar a sua empresa? Os peptídeos. É eles que vão entrar, não para substituir o CEO, eles vão entrar como se fosse numa sala de reunião. E aí eles chegam e apresentam um projeto para a empresa. Eles olham dentro do olho do CEO e falam, a gente precisa mudar essa porra. A gente precisa operar com mais frequência e mais intensidade, senão a empresa ela vai falir. E é aqui que começa a primeira divisão em relação aos peptídeos que quase ninguém te explica. Vamos lá. Existem os peptídeos que são os peptídeos liberadores de GH, os que mudam o sinal lá para a sua hipófise para que ela comece a trabalhar de maneira mais eficiente. E existem outros peptídeos que são os amplificadores desse sinal, os que aumentam a força dessa resposta, beleza? Então, dentro desse primeiro grupo, a gente tem sermorelina, MOD-GRF, conhecido como CJC 1295, se você não sabe, Sendac, Condac, Tesamorelin, todos eles fazem a mesma coisa. Pensando em um conceito central, que é basicamente estimular a liberação de GH, todos eles fazem a mesma coisa. Mas, como eles fazem isso, muda completamente o resultado, tranquilo? Então, o que a gente tem trazendo para cada um desses peptídeos? Primeiro deles, sermorelina, que é o exemplo mais fisiológico que a gente pode utilizar. A sermorelina imita os primeiros 29 aminoácidos do hormônio liberador de GH, que o seu próprio corpo já produz. O sinal, a partir do uso desse peptídeo, ele aparece, a hipófise, ela responde a esse efeito e depois desaparece de uma maneira muito rápida. Curto, limpo, natural, bem fisiológico, bem parecido com o que o seu corpo já faz naturalmente. Funciona de maneira linda quando você quer respeitar o comportamento natural do seu corpo sem agredi-lo demais. A meia-vida desse peptídeo é muito curta, tá? Ela é mais curta do que quase todos os outros peptídeos ligados ao GH, ao hormônio do crescimento. E só para que você entenda melhor esse cenário, existe uma enzima que circula chamada DPP4. Ela atua degradando esse composto, degradando esse peptídeo de uma maneira brutal e muito rápida. E o que significa na prática? Você tem um pulso mais curto, a resposta ela é pontual e o corpo não fica exposto àquela estimulação constante, entende? Para quem está começando, né, a se aventurar nesse mundo de peptídeo, a sermorelina ela é um peptídeo de porta de entrada mais inteligente, mais fisiológico, mais saudável, tranquilo? Vou subir essa cadeira. Já o CJC 1295, Sendac, foi modificado lá na sua estrutura para durar um pouco mais tempo no seu organismo. O que os caras fizeram, tá? Os pesquisadores eles alteraram alguns aminoácidos para evitar que aquela enzima, a DPP4, destruísse esse composto de uma maneira rápida, beleza? E o que a gente tem como resultado disso? O pulso em relação ao GH com esse peptídeo, ele continua sendo algo próximo do fisiológico, tá? Mais próximo do natural, mas a janela de ação ela aumenta. Você ainda tem pulsos acontecendo, ainda tem todo aquele padrão natural do seu corpo, só que com uma duração um pouco maior. Perceba? Já começa a entender a diferença de um para outro. Agora, partindo para o CJC 1295 com DAC, a gente tem um cenário completamente diferente. O DAC, né, que se você não sabe significa Drug Affinity Complex, ele permite que o peptídeo ele se ligue à albumina, que é uma proteína que circula no seu sangue em grande abundância, tá? Então, o composto ele fica circulando no seu corpo por 6 a 8 dias. Então, ao invés de poucos minutos, igual esses outros peptídeos, você para de ter aqueles pulsos, tá? Subindo e descendo, e você tem uma liberação mais contínua, algo mais duradouro, tranquilo? Então, a gente começa a pensar nesse peptídeo como se fosse algo que foge um pouco da sua fisiologia, entende? Porque justamente a sua produção natural de GH, ela não funciona nesse nível constante. Lembra que eu falei lá no início que o GH ele funciona em forma de pulsos? Não é que esse peptídeo ele seja melhor, não é que ele seja pior, porém o mecanismo de ação dele é completamente diferente do natural. E essa diferença pode impactar e trazer consequências a nível de fisiologia. Então, o que eu estou querendo dizer? Com o uso desse peptídeo, você pode se expor mais em relação aos efeitos colaterais do GH, que provavelmente você já conhece. Aumento da retenção hídrica, o impacto em relação à sua sensibilidade à insulina. Não é que ele não funciona, de novo, beleza? Só que ele funciona de uma maneira diferente. Então começa a perceber que não é só jogar peptídeo e sair utilizando. Tudo tem um porquê. Imagina se você é um cara que tem propensão a ter diabetes. Faria sentido você utilizar isso? Não, um peptídeo que está bem atrelado com o hormônio do crescimento sintético que você compra lá na farmácia. Talvez não. Talvez ele ia piorar o seu quadro, ia aumentar a sua resistência à insulina e acelerar a sua caminhada rumo ao diabetes, ao seu declínio total de vida, beleza? Então começa a refletir que nem tudo é para todos. Depois a gente tem o próximo da lista, Tesamorelin, que funciona como um caso à parte, beleza? O Tesamorelin, ele usa uma sequência completa dos 44 aminoácidos do hormônio liberador de GH, enquanto todos aqueles outros peptídeos, eles utilizam apenas os primeiros 29. E justamente para aumentar a estabilidade desse peptídeo, o que eles fizeram? Tá? Os pesquisadores eles adicionaram um ácido graxo na estrutura molecular. Então, o que a gente tem na prática?
uma meia-vida que continua curta, tá? Cerca de 30 minutos em média, porém o efeito de liberação de GH ele pode durar até 24 horas, o dia inteiro. E aqui tem um detalhe que pouca gente te conta. O Tesamorelin, ele já tem evidência robusta pra cacete, tá? Pra você que fica aí repetindo, os peptídeos, eles só são estudados em ratos. O Tesamorelin, ele já foi aprovado pelo FDA, tá? O FDA aprovou justamente para tratar lipodistrofia, que se você não sabe, eu já falei em outros vídeos, lipodistrofia associada ao HIV, foi justamente por isso que eles liberaram e fizeram esses estudos com esses pacientes portadores de HIV. O que os portadores de HIV, eles sofrem drasticamente? Acúmulo de gordura visceral, aquela gordura inflamatória, aquela barriga dura e uma péssima qualidade de vida. Então, justamente por conta do uso, né, daqueles, como é que chama? Aqueles coquetéis de remédio que os portadores de HIV utilizam, tá? Para conseguirem viver mais. Porém, o colateral é justamente o aumento de gordura visceral. Ah, Breno, mas é só para quem tem HIV. Não, porra, você pode ter acúmulo de gordura visceral por maus hábitos, beleza? Então, o que eles fizeram? Utilizaram o Tesamorelin com esses pacientes portadores de HIV e essa gordura visceral altamente inflamatória que impacta em diversos outros marcadores, ela diminuiu drasticamente. Um peptídeo excelente. Se fosse para escolher um peptídeo para tratar aquela síndrome de Mosh, né, que é gordura no fígado, etc., esse seria o peptídeo que eu escolheria para estar no protocolo, beleza? Então, quando chegam para mim e lá através dos exames eu observo que essa pessoa tem marcadores inflamatórios, que ela está falhando em uma daquelas 3 falhas que eu investigo lá na minha consultoria, o que eu faço? Eu já começo a pensar no peptídeo para essa pessoa, justamente para sanar essa falha biológica, tá? Breno, o que é falha biológica? Assista todos os meus vídeos, eu falo isso o tempo inteiro. Vou tentar ser o mais breve possível nesse aqui e não vou entrar em detalhes. Mas saiba que esse é um peptídeo aprovado pelo FDA e que trata de maneira eficiente, altamente eficiente, um sniper que mira na gordura visceral e acaba com esse cenário, beleza? E agora a parte dos peptídeos que amplificam o sinal do GH, beleza? Pensando em peptídeos que aumentam e que amplificam os pulsos de GH, a gente tem o primeiro carinha, Ipamorelin, que na minha opinião é o caminho mais seguro quando o seu objetivo é amplificar os sinais de GH, sem desregular todo o eixo, sem poluir toda a sua fisiologia. Só para que você entenda como funciona, a gente tem os liberadores de GH que mandam um sinal e a gente tem os peptídeos como o Ipamorelin, que aumenta a intensidade dessa resposta, ele joga lá no talo. E o Ipamorelin, ele atua justamente reduzindo a ação da somatostatina, que basicamente é o freio de mão natural do seu GH. Então é um peptídeo que permite que esses pulsos aconteçam numa maior amplitude. Pensa em volume, ele joga o volume lá no talo. Então você tem uma maior frequência e uma amplitude igual ou maior ao seu estímulo fisiológico, ao que você teria normalmente se você não usasse nada, se você fosse natural. E o detalhe que me faz sempre olhar, né, e optar por esse peptídeo, né, nos protocolos, é que o Ipamorelin, ele faz tudo isso sem bagunçar o seu cortisol, sem zoar com a sua prolactina, sem aumentar sua fome, né, que vai te fazer comer igual um desesperado, né, coisas que muitos outros peptídeos, né, ligados ao hormônio do crescimento, GHRP2, GHRP6. Então, na minha prática, eu considero o Ipamorelin um dos peptídeos mais interessantes no sentido de amplificar sem bagunçar a sua fisiologia, sem zoar os seus marcadores, beleza? Agora, daqui pra frente desse vídeo, tá? Presta atenção, porque a gente vai mudar um pouquinho, tá? Vai ficar um pouquinho diferente, a gente começa a subir o tom da conversa, justamente porque não é só mil maravilhas, tá? Existem outros compostos que eles não estimulam o seu sistema de maneira natural, tá? Eles pulam esse sistema que eu já te expliquei durante o vídeo inteiro. IGF-LR3, tá? Esse é um exemplo claro de um peptídeo que pula todo esse sistema, que burla, justamente porque ele não depende da hipófise, ele não depende do seu fígado, ele atua diretamente nos seus tecidos, ativando os receptores de IGF-1. Então perceba que existem formas, né? Existem peptídeos que pula todo o eixo e vai lá direto no alvo. E fatalmente você tem um resultado muito mais forte em relação aos resultados esperados. Uma maior hipertrofia, uma melhor recuperação, uma maior queima de gordura, beleza? Porém, tudo existe um custo fisiológico. Talvez você também vá colher uma queda na glicose. Talvez você possa observar uma resistência periférica à insulina aumentando, um possível cenário de crescimento, né, dos órgãos viscerais, sabe aquela barriga estufadona, inchada que diversos bodybuilders têm por abuso de GH? Pode ser que com esse peptídeo, em doses mais elevadas e em tempo mais elevado, você também sofra desses colaterais. E de novo, não é que o peptídeo ele não funciona, tá percebendo? Todos eles funcionam, só que em níveis fisiológicos e em cenários diferentes. Principalmente quando a gente pensa em efeitos colaterais. Tranquilo? Então, fechamos esse peptídeo. O que a gente tem depois? Depois a gente tem a folistatina, que vai ainda mais além do Ipamorelin. A folistatina, ela atua bloqueando a miostatina. Breno, o que é a miostatina? Pensa que é o freio de mão do crescimento muscular. É o que freia você não crescer de maneira absurda.
Esse peptídeo, ele tira o pé do freio em relação ao crescimento muscular. Só para que você entenda, quando você bloqueia essa miostatina, não deixa que ela aconteça, é como se os seus músculos, do seu corpo inteiro, eles crescessem de maneira descontrolada. Você não tem mais algo que está bloqueando a sua hipertrofia. E aí você fala, caralho, eu quero esse peptídeo. E aí, novamente, eu preciso te alertar. Tudo que parece lindo na prática pode trazer algumas complicações fisiológicas pensando em longo prazo, beleza? Então, a gente tem um peptídeo que se parece demais, como se fosse o irmão gêmeo do GH exógeno, porém, você precisa, né, ligar o red flag e refletir se você realmente quer um peptídeo que se parece com o GH, que entrega efeitos semelhantes, que te traz possíveis colaterais iguais ao do GH sintético, mas não é GH sintético. Será que vale a pena? Não sei, vou deixar para você pensar. Então, acredito que a gente passou, né, pelos principais peptídeos ligados ao hormônio do crescimento, ao IGF-1, e nesse ponto eu preciso fazer aquele alerta. Presta atenção, tá? Entenda o mecanismo por trás antes de você decidir utilizar qualquer peptídeo. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas estão fazendo de maneira errada. Elas estão basicamente empilhando peptídeos sem uma real necessidade. E é justamente nesse ponto que entra o que, Breno? A minha consultoria online, porra. Se você não sabe, eu trabalho com consultoria online. Breno, como que funciona essa consultoria online? Primeira coisa, já vou te avisar, o link ele está anexado no primeiro comentário, está na descrição do vídeo, está também lá na minha bio. Você entra no site, você escolhe o plano e o que a gente vai fazer? Colher o seu sangue, analisar marcador por marcador, entender todo o seu cenário fisiológico, entender todo o seu cenário que você está inserido, como que é a sua rotina, quantos dias você treina, como é a sua alimentação, o que a gente pode melhorar nesse conjunto, né, de variáveis, treino, dieta, descanso, e a partir disso, analisando os marcadores, conversando, alinhando objetivos, você vai ter um protocolo que faz sentido para você. Não espere um protocolo com 700 peptídeos, igual o Bodybuilder Pro lá do podcast está utilizando. Não! Muitas das vezes, eu sempre falo isso com os meus alunos, eu postei ontem, eu acho, no Instagram. Não me peçam por peptídeos só porque vocês estão apaixonados por peptídeos, porque vocês estão vendo o vídeo, tudo começa a fazer sentido para você. Possivelmente você está enviesado, tá? Às vezes, 1 ou 2 peptídeos com uma dose controlada vai resolver o problema. Você não precisa gastar dinheiro. É por isso que eu falo. Entrar para uma consultoria online com quem entende o mecanismo por trás, para quem já vivenciou, já observou diversos casos, é muito mais fácil. Você tende a economizar dinheiro, você tende a encurtar o caminho para o seu objetivo e atingir o resultado, porra. Para de tentar sozinho. Se eu quiser comer uma comida gostosa, eu não vou me aventurar na cozinha. Eu vou num restaurante e como. Voltando. É isso, galera. Se você curtiu esse vídeo... porra, já estava esquecendo. Se você não sabe, tem o grupo de membros, que eu apelidei de Elite Metabólica. Quem está nesse grupo de membros tem acesso a alguns PDFs, onde eu entrego, né, basicamente um resumo do que eu mencionei nesse vídeo. Por algum motivo você deixou passar, tá com preguiça de assistir de novo. Você entra para o membros e aí você tem acesso a alguns PDFs. E lá dentro desses PDFs, às vezes, eu coloco alguns protocolos. Quais são mais interessantes você utilizar para alguns cenários? E geralmente esses protocolos, né, de peptídeos, eles estão alinhados com o tema do vídeo. Então o PDF que vai estar lá hoje, obviamente, é falando sobre os peptídeos ligados ao hormônio do crescimento, tá? Então eu coloco o mecanismo por trás. E caso você tenha, sei lá, uma tartaruga em casa, e essa tartaruga ela tá ali capenga, sabe? Resistência periférica à insulina, crash em ATP, ela não tem mais o metabolismo de quando ela tinha, quando era uma tartaruga jovem, e você tá puto em ver o declínio físico e a nível de saúde da sua tartaruga, e você quer ajudá-la, você entra para o Membros e lá você vai ter todos esses PDFs, tá? Muitas das vezes com protocolo, com dose, com tempo de uso, para que você trate a sua tartaruga e ela volte a performar como uma tartaruga boladona, beleza? Então é isso. Seja membro do canal, baratinho, sei lá, 7, 8, 10 reais, quanto que é essa merda? Se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Tamo junto, eu sou Breno Azevedo. Fui!